sentar. Som. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Amém? Na presença de Deus, glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Cantamos aqui: se Deus é por nós, quem será contra? Né? A palavra de Deus diz que nada pode nos afastar, e nós vamos hoje falar sobre esse versículo, esse capítulo, na verdade, que fala disso em alguns versículos. Antes eu queria fazer uma oração para que nós começássemos aqui essa palavra, para que a palavra viesse diretamente do trono, para a vida de cada um de nós, né? Não é de vocês, é de nós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui na sua presença grandiosa e gloriosa, Senhor, que se manifesta aqui já sobre nós, com a sua Santa Trindade, caminhando entre nós, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado porque assim podemos prestar e render cultos somente a ti, Senhor. Que essa palavra que venha de encontro ao coração de cada um que está aqui essa noite seja vinda diretamente do trono. Que eu me esvazie de mim mesmo e seja cheio do Espírito Santo de Deus que venha sobre mim. Assim como veio com a pomba abaixando em cima de Jesus, que tu possas vir como labaredas de fogo sobre não só a minha cabeça, mas sobre a cabeça de todos que estão aqui essa noite. Para que eles possam ter a compreensão da tua palavra que é viva, Senhor. Não é lida, não é letra, mas é a palavra viva revelada pelo Santo Espírito de Deus. Te agradecemos, te engrandecemos e te louvamos também na tua palavra ministrada em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia, meus amados. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus. Que Ele fale tremendamente aos corações, aos espíritos de vocês, né? O Espírito Santo fale ao espírito de vocês diretamente, porque essa palavra vem direto de Deus e ela me tocou de uma forma muito profunda. Eu costumo trazer palavras muito profundas, mas eu costumo sempre dizer para minha esposa sobre isso, né? Minha esposa: mas você fala bem, você costuma sempre palestrar, né? E nada disso, né? Isso é só o Senhor que me capacita, né? Várias vezes eu encontro e falo: não, mas tu é um cara que fala, não falo. Isso foi o Senhor me moldando ao longo dos anos, ao longo do tempo, até porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é lida, ela não é somente falada. Então que vocês possam crer que o Espírito Santo de Deus vai falar aí no coração de cada um de vocês através da palavra de hoje, amém? Nós cantamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria começar dizendo algo. Nós, seres humanos, ínfimos seres humanos, né, que vivemos nessa terra, achamos que vivemos nessa terra, porque nós que somos de Cristo, já não vivemos mais aqui, como falamos aqui, né? Lá em Apocalipse diz que nós encontraremos os rios de água viva, nós encontraremos a árvore da vida, né? Mas quem te garante que aquela palavra lá, como nosso Deus é um Deus atemporal e não linear como nós somos, esse dia já aconteceu, esse dia pode já estar acontecendo na nossa vida. Por isso que João Batista, quando anuncia o reino, ele fala, né? É chegado o reino de Deus. Por quê? Porque quando Cristo veio à terra, ali se manifesta o reino de Deus sobre a vida daqueles cujo Jesus veio salvar. Amém? E aí, por que nós vivemos com medo? Começo dizendo isso. O que é o medo? Por que nós vivemos tendo medo? Se é que a gente acabou de falar que a gente é do reino, que Jesus, quando veio, pisou na terra, nós já estávamos já sendo salvos ali para o reino. E por que nós vivemos com medo? Que medo? Medo de arriscar na vida, medo de agir, medo de mudanças, medo de faltar coisas em nossa casa, nossas provisões, medo até de morrer. E aí eu me admiro muito, né, quando a gente fala assim: não, eu sou de Jesus, eu creio, e a gente tem medo de todas essas coisas. E eu começo a palavra de hoje dizendo: por que você tem medo? Do que temes? Eu nem contei, mas tem algumas pessoas que contam quantas vezes Deus na Bíblia fala não temas. São muitas. Eu não contei. Eu nem vou falar, mas talvez se um dia a gente pesquisar vai ver, são muitas vezes, né? Ele fala para Josué não temas. Ele fala para todos os homens e mulheres da Bíblia, ele fala não temas. Então a gente chega à conclusão de que o medo não é de Deus, amém? Se a gente tem medo, a gente não está vivendo condizente com o reino.
E meus amados, me entendam, eu não estou falando de condenação, não estou falando que não é nada de salvação, não. É realmente nós não estamos vivendo aqui, onde deveríamos estar vivendo, já no reino, que foi o anúncio de João Batista para nós. Amém? Depois vocês vão entender, quando eu chegar na palavra, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui mais claramente. Satanás usa as suas duas maiores armas contra nós, que é o quê? O medo e a dúvida, não foi? Lá com Eva, né? Eu costumo dizer que ele não enganou Eva, eu costumo dizer que ele enganou só Eva, Adão não, que Adão tinha intimidade com Deus o suficiente para saber que aquele fruto não era para ser comido, mas a gente não vai entrar nesses méritos, nesses estudos teológicos profundos sobre Adão não ter sido enganado e sim Eva. Onde que ele utilizou o medo e a dúvida, né? Ele fez Eva duvidar de Deus, que Deus era realmente, Eva ter medo de ser inferior a Deus, né? Porque falou, se tu comer daquilo ali, tu vai ser igual a ele. E ele não quer que você seja igual a ele, não quer que você tenha o mesmo conhecimento. Ou seja, ali Satanás já traz as duas armas que ele usa contra nós aqui, na terra. Medo e dúvida. Por que eu estou falando isso? Dentro da igreja, depois que aceitamos Cristo, recebemos o Espírito Santo, assim como diz a palavra, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo, eu botei até em caixa alta para a gente entender todo o medo, todo. Então seja lá qual o medo que você tem na sua vida, eu já queria que nesse momento, no início da palavra, você já começasse a desconstruir os seus medos. E aí não é só medo de escuro, não, é medo da vida. Por que vocês têm medo da vida? Assim diz Deus, e diz para mim também. Porque eu não estou falando aqui para vocês, eu estou falando para nós. Por que nós temos tanto medo de viver, de arriscar, de ir adiante, de fazer, se assim já disse o Senhor que vai ser? Eu creio que cada um aqui tem sua intimidade com Deus suficiente para ter ouvido já Deus falar consigo aquele plano que Ele tem para a sua vida. Fala assim, Márcia, arrisca mais, vai mais, pode ir que lá eu vou te abençoar. Martinha, eu vou lá, vai lá, segue, não tenha medo não. Não tenha medo não, porque lá eu vou te abençoar. Vocês estão entendendo? Deus já dá a palavra para a gente através do Espírito Santo e a gente teme que aquela palavra possa não ser verdadeira. É uma infeliz verdade sobre o ser humano. Ele está o tempo todo com dúvida e medo, dúvida e medo, dúvida e medo. E isso é uma arma de Satanás. Eu estou aqui para dizer isso para vocês porque é a maior arma que Satanás usa. Como é que ele enganou lá, né? Os 2 terços que ficaram para trás e 1 terço que desceu com ele. Como é que ele fez isso? Ele pôs dúvida, óbvio, ou medo. Uma das duas coisas ele colocou para que a gente se afastasse. Porque o que devemos ter por Deus? É medo. Ele é grandioso. Ele poderia nos esmagar com a pontinha da unha, não sei nem dizer isso, né? Ele poderia te fulminar com um sopro. E ele não faz, porque ele nos ama. E porque ele nos ama, ele enviou a graça que é Jesus Cristo. Mas por que ainda assim temos medos? Porque assim ainda temos medo da condenação, medo de não correspondermos com o que a doutrina ou dogma da religiosidade nos exige, medo de desagradarmos as pessoas que estão em nosso entorno. E aí eu estou falando de nós cristãos, já temos esses medos dentro da igreja. Eu tenho medo de desagradar. Eu vou falar uma palavra aqui que deixe vocês super felizes, porque senão vocês podem levantar da cadeira e ir embora, ou eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar, mesmo que aquilo seja temorosamente pesado para nós, sobre a verdade do ser humano. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? E as dúvidas? Falamos do medo, e as dúvidas, onde é que ficam? Qual seria a nossa função no corpo, né? Uma das dúvidas, o que eu faço? Qual é o meu ministério? A gente vive cheio de dúvida, sendo que Jesus deixou bem claro na Bíblia qual é o nosso ministério principal, e esse é o nosso ministério, é o ID, somente o ID. O resto é dogma, doutrina. Não estou falando contra a hierarquia, isso existe, isso é fato, tá? Mas isso são dogmas, isso são doutrinas, vamos chamar assim, né? É claro que eu creio que até no céu existe a hierarquia. Existe a hierarquia dos anjos, existe a hierarquia de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, existe. Mas a gente tem que entender que a gente não deve ficar se preocupando com filosofias vãs. Quando Jesus traz para a gente a simplicidade
A nossa igreja tem falado muito das 3 pedras que faltam na estola sacerdotal de Satanás, de Lúcifer, né? Lúcifer recebeu a estola sacerdotal lá, e quando ele foi jogado à terra, ele perdeu 3 pedras, ele tem 9 pedras. Isso está escrito na palavra, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas as 3 pedras que faltam são exatamente o significado das 3 pedras, que é a ametista, a ágata e jacinto, que é simplicidade, humildade e mansidão. Exatamente o que Satanás não tem e o que Satanás quer tirar da gente. Quando ele bota medo, dúvida, ele quer tirar essas 3. Quando ele me põe medo de eu não sustentar as minhas 3 filhas por causa de algo, eu perco a minha mansidão. Eu explodo com qualquer um que ameace isso, não é verdade? Então assim, Satanás está sempre tentando tirar a gente através do medo, da dúvida. E aí eu estou falando sobre a dúvida, porque a gente está sempre com dúvida até na igreja. Que caminho que eu vou seguir? Qual ministério que eu vou trilhar? Será que eu vou cantar no louvor ou será que eu vou limpar o banheiro? Não importa, né? Não é verdade? Se o que importa mesmo é um reino. Na verdade, eu vou mais profundo. O que importa é o pós-vir. E aí, como eu falei, Deus é atemporal. E a gente fica esperando sempre aqui, o Apocalipse, né? A gente fica esperando a vinda de Cristo, a gloriosa estada com Deus lá na glória dele. Porém, isso já está acontecendo, segundo o tempo de Deus, amém? Vocês creem nisso? Que no tempo de Deus já aconteceu? O alfa, o ômega, significa o início e o fim, tudo junto. E aí por que eu estou querendo entrar nisso? Porque a gente fica sempre com dúvida. E aí o que a gente deve fazer com essa grande armadilha de Satanás, que nos enche de dúvida e de medo? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Nós cantamos sobre isso. E eu vou aos pouquinhos, para a gente poder destrinchar hoje o texto. A partir do versículo 31, por favor. Romanos 8, 31. Lá em Romanos 8, né, nós todos sabemos que a primeira frase de Romanos 8, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E por que ele diz isso? Significa que você pode viver à vontade no mundo, pode fazer o que quiser, que nenhuma condenação mais há, que você está salvo? Não. Significa que se você está realmente em Cristo Jesus, realmente as coisas ilícitas já nem devem existir mais para vocês. Então não significa, né, como muitos têm deturpado a palavra, dizendo que Romanos 8 é a carta de Paulo para a graça, nos liberando de todo o afazer diante do cumprimento da obediência de Deus. É mentira, tá? Nós temos que continuar cumprindo, porque se você está em Cristo, Cristo fala, vocês estão em mim e eu estou no Pai. Você acha possível estar no Pai não estando santo? Eu não acho. O Pai é santo. Como é que eu posso estar na presença do Pai sem estar santificado? Então, assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. E aí lá no versículo 31, foi como eu cantei aqui, que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que Deus quer nos dar? Todas. Eu gosto muito na Bíblia quando fala todas, nada, porque não deixa brecha. Por que eu estou falando não deixa brecha? Porque a gente está falando de medo e dúvida. E o que gera medo e dúvida? Brecha. Então, mas entregou o seu Filho por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se Ele nos entregou o bem mais precioso dele, né, a primícia, como a gente costuma dizer, que é o Filho dele, acaso Ele não vai te dar outras coisas? Acaso tudo aquilo que está planejado, preparado no seu propósito na tua vida não vai acontecer? Claro que vai, no tempo dele, mas a gente tem que crer nisso, amém? Jesus, o tempo todo que Ele ia curar, Ele falava muito sobre o quê? Fé. O que cura? A fé. O que salva? A fé. O que liberta? A fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primícia da sua vida é fé. Independente do que você faça, independente de qual caminho você segue, independente de qual ministério você vai ser, você tem que ter fé. Só isso. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo sofrendo todos os impactos pelo pecado que ele mesmo cometeu, ele tinha fé que o Redentor dele era vivo e que era por ele. E que ele não se apartava de Deus, nem mesmo diante disso. E quantos não se apartam de Deus por ínfimas coisas? Né? É claro, não estou falando que Davi era santo não. Davi fez uma grande besteira. Várias grandes besteiras. Só que ele tinha fé de que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como diz a palavra. Deus nos deu Jesus. Junto com Jesus, Ele nos dá, como diz a palavra, a herança. Ele nos permitiu compartilhar essa herança com Jesus. Diz assim a palavra, né? Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, porque viramos filhos, e co-herdeiros com Cristo, porque tudo que Cristo tinha é nosso também junto com Cristo. Porque se nós somos o corpo de Cristo, nós também temos a parte de Cristo da herança. Olha só que coisa bonita, né? Temos a nossa parte da herança que Deus nos dá como filhos. Vamos botar o exemplo do filho pródigo, né? O irmão dele tinha, o pai fala assim, você já tinha tudo, né? Pô, você só não pegou. Então temos esse direito e também temos o direito do filho mais velho, o único filho que se tornou primogênito e nos deu o direito também de ter a parte dele da herança. E a armadilha, né? Faz sentido isso? É muito louco, né? A gente pensar que a gente tem direito a isso tudo e sofre tanto nessa terra, né? A armadilha que o diabo coloca em nossas cabeças e as dúvidas de se somos mesmos filhos e o medo de estarmos indo para o inferno por nossas más obras, né? Tudo isso é muito falado na nossa cabeça o tempo todo, a gente fica preocupado. Ai meu Deus, estou fazendo direitinho. Calma aí, o que é fazer direitinho? É obedecer a Deus e ter fé. Fé em quê? Em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho que ter plena fé nisso. E mesmo que eu esteja passando por todas, como todos nós devemos estar passando por esse período, gente, eu vou falar a verdade, eu tenho visto muita batalha com o cristão. E por isso eu tenho certeza absoluta que estamos chegando no fim dos tempos. Estamos chegando na volta de Cristo, né? A gente nunca sofreu tanta batalha direta, parece que o abismo está aberto, liberado para que não possa ferir a gente, né? Lá em Apocalipse fala que o abismo se abre, né? Onde Abaddon, né? O anjo do abismo, abre o abismo, e aí ele começa a dar ferroada naqueles que não estão selados, né? Mas e aqueles que estão selados também sofrem impacto, porque esses aqui no mundo o diabo não quer. O diabo quer mais é que a gente vá embora. Então, quantos ataques a gente tem vivido, né? E a gente tem se afligido, porque essa é a armadilha que o diabo coloca na gente. Olha, a tua má obra vai te levar para o inferno, você já está no inferno, olha, você fez isso. Mentira! Se você se arrepender verdadeiramente, Deus te perdoa e lança no mar do esquecimento e você está salvo. Você crê nisso? Então não creia quando o diabo fala que você errou, que você pecou e que você está condenado para sempre. Não está ainda. Todos nós, eu digo todos, porque a palavra também diz isso, para todo aquele que nele crê. Todo. Cai por terra várias coisas que dizem sobre predestinação. Predestinação no sentido de escolher um para ser salvo e outros para ser condenados. Não. Deus quer que todos sejam salvos, amém? Vocês creem nisso? E aí a gente voltando a falar da armadilha de Satanás, né? Por que ele coloca medo, dúvida? Ele quer que você deixe de ser filho, ele quer que você perca a tua fé. E é exatamente o que a gente não pode perder na caminhada com Cristo. Talvez as duas únicas coisas que você não pode perder na caminhada com Cristo. É o temor a Deus, né? A obediência a Ele e a fé. Porque quando você perde isso, todo o resto vai degringolando, tudo vai dando errado. Porque o mundo está aí para nos esmagar de verdade. Lá na parábola do filho pródigo, né? O que era melhor para o filho que saiu de casa? Por que eu estou falando isso?
Porque Deus quer nos dar o melhor, está dizendo aqui, né? Nesse início aqui, Ele quer nos dar todas as coisas. Ele quer nos dar o melhor. Às vezes por caminhos diferentes do que achamos ser melhor. Às vezes não, né, gente? Na maioria das vezes o nosso coração é tão falho, tão enganoso, que pede coisas que não é ainda do plano de Deus. E aí Deus não dá, a gente fica com raiva. Acaso, ele mesmo diz isso, acaso o filho pede pedra e o pão dá... Acaso o filho pede pedra e o pai dá pedra? Não, o pai dá pão, né? Se o filho pede pedra, o pai dá pão. Se eu sou pai, minha filha pede pedra, eu dou pão, imagina Deus, né? Não vai dar pedra pra gente. Então Ele quer nos dar tudo. E lá na parábola do filho pródigo, o que era melhor para o filho? Olha só, é o que a gente é no dia a dia, muitas vezes. A gente acha que o melhor para a gente é sair caminhando por aí, pegar a nossa parte da herança e usar ela. Vambora, deixa, eu tenho direito a tudo, eu sou de Deus e Deus é de Cristo. E sai fazendo as coisas por aí adoidado. Não, talvez não tão displicentemente quanto o filho pródigo, mas tão pródigo quanto o filho pródigo. Pródigo é desperdiçador, a palavra pródigo. Talvez fazemos isso com o que Deus nos dá. E a gente não está falando só de bens materiais, financeiros, a gente está falando de Cristo, do Espírito. Então lá na parábola, o que era melhor para o filho? Era ir embora, sair andando, fazer o que ele queria. E muitas vezes a gente age como esse filho e critica o filho pródigo. Fala assim, meu Deus, que absurdo esse filho pródigo. Ele sai, gasta pra caramba, não quer nem saber. E o pai ainda recebe ele, que raiva desse pai, não é? Eu já li a Bíblia um dia assim, até que eu entendi, né, que esse pai era Deus. Quando eu tirei a Bíblia da letra, né, que a gente falou do Espírito Santo nos revelar, a gente entende que essa história é falando de nós e Deus nos recebendo sempre de volta. Então não ouça a voz do diabo, já começa por aí, porque ele quer dizer nesses primeiros versículos do texto que Deus quer te dar, por ter te dado a coisa mais preciosa que ele tinha, ele quer te dar todas as outras coisas. E aí assim, o diabo que tenta nos enganar, ele só tenta nos enganar, ele só ruge. É um rugido que amedronta, às vezes, claro, é doído, mas ele só ruge. E ele tem poder para nos acusar? Ele pode estar até lá, acusando a gente perante a Deus. Não, essa pessoa não, olha lá, ainda falta aquilo ali. Não, Deus, não dá a benção não. Mas se Deus quiser, não existe diabo que diga para Deus o que Deus deve fazer, não é verdade? Então a gente não tem que ter medo que o diabo está nos acusando. E aí vamos seguir aqui no versículo 33 para a gente ver. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Mais uma vez, ó, totalidade. Palavra todo, ninguém, né? Mais uma vez, ó. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. De novo a palavra ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Como é que vocês entendem esse ninguém, meus amados? Existe um mistério nesse ninguém? Existe uma entrelinha? Não, é ninguém. Se você está verdadeiramente em Cristo, tenho certeza que você está verdadeiramente em obediência. Eu não estou falando que você está 100% não, porque não dá. A gente vive no processo para chegar no 100%. E talvez a gente nem chegue até o dia que a gente esteja com Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é 100%. E a gente precisa crer. Se a gente der espaço para ele, ele faz 100% em nós. Amém? Vivemos em um mundo que quer nos destruir o tempo todo, dia após dia. Dia após dia. E por causa do amor de Cristo, somos salvos ainda aqui nessa terra, como eu falei antes. Nós somos salvos aqui. Jesus, quando veio, João Batista anunciou, ele nasceu, ali já nasceu o nosso Salvador, o plano perfeito de Deus. Então você já está salvo desde lá. Por que eu estou falando isso? Porque a religião prega muito para quem tenha medo do diabo. E eu estou falando religioso, tá? Religioso, me entendo como aquele que fica vivendo só por dogmas, só por doutrinas e esquece a verdadeira palavra de Deus que é viva. Ela fala que a gente tem que ter medo do diabo. Mas se nós estamos em Jesus e Ele está em nós, e Ele está em Deus, né? Onde que nós estamos nessa equação?
A gente deve ter medo do diabo? A gente deve ter medo do que o diabo pode fazer com a nossa vida? Digam-me a verdade agora. O que vocês acham no Espírito? O que o Espírito Santo diz para vocês? Porque você não é 100%. É claro que você vai deslizar como ser humano que você é, que eu sou. Mas o Espírito Santo, ele não permite isso. E se estamos verdadeiramente conectados na videira, aí sim a gente trilha em direção ao 100%. E a gente precisa crer nessa verdade. Como? Como que a gente vai para o 100%? Se a gente perder o medo e a dúvida da equação, a gente vai. Porque é só isso que Deus quer. O que Deus espera de você? Dona Vânia, o que Deus espera de você? Não é intimidade? Não é? Ele só quer ter relacionamento contigo. Ele não quer mais nada. É claro que esse relacionamento requer obediência, porque Ele é santo. Não seria possível nós vivemos em relacionamento com Deus se nós não estivéssemos pareados com a verdade dEle. Não tem como. E é por isso que Ele nos enviou a graça, Jesus. Porque só assim nós entenderíamos o que é vivermos aqui ainda na terra, pareados com a verdade dEle. Porque a nossa carne, meus irmãos, ela é realmente muito corrupta. Ela realmente tende para o mal. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Glória a Deus. Mesmo que o diabo esteja lá, pronto para nos acusar diante do tribunal, Jesus, se estivermos nele, estará sempre à frente da sua causa, como disse aqui nesse versículo que a gente leu. Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então, se estamos verdadeiramente ligados com Cristo, cheios do Espírito Santo, ninguém, nem mesmo o diabo, pode nos condenar, pode nos acusar sequer, na verdade, diz aqui a palavra. E aí vamos dar sequência aqui, dizendo, lá no versículo 35, né? O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Amém? O que Cristo levou sobre si, meus amados? As nossas enfermidades, né? Lá em Isaías 53 fala assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém? O que Cristo levou sobre si? Todas as coisas que nos afligem. Então, o que pode nos separar do amor desse Jesus tão maravilhoso que fez isso por nós? Aflições, calamidades, perseguições, como vivemos, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Nada disso, nada disso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, calamidades, ofensas, tudo que a gente vive hoje, Ele levou. Ah, mas eu ainda sinto hoje. É claro que você sente hoje. Você não se conecta o tempo todo com a videira. E aí quando eu falo você, meus amados, eu também. Seres humanos não se conectam o tempo todo com a videira. Eu costumo sempre falar isso, foi uma revelação que Deus me trouxe uma vez, sobre estar sempre conectado com Ele, né? E agora eu fico tentando o tempo todo fazer com que saia de mim, né? Algo que se conecte com Ele o tempo todo na minha aflição, porque na hora da minha aflição eu me encolho, parece que eu sou aquela criança com medo e vou para o canto e me escondo. E não é isso que Deus quer. Nessa hora, Dona Vânia, que Deus quer a intimidade. É nessa hora que Deus quer a conexão. Porque é nesse momento que Ele vai tratar de você, mesmo na dor, mesmo na provação, mas Ele vai tirar você daquele lugar onde você está e vai levar sobre Cristo tudo o que você tem.
Por que eu estou falando isso para a igreja, meus amados? Porque a igreja está vivendo um momento de muita luta. Em outros países está pior ainda a perseguição, né? Aqui ainda, graças a Deus, não temos perseguição direta. É velada ainda a perseguição contra a igreja, né? As pessoas já estão aí levantando bandeiras contra a igreja por conta de várias coisas, né? Aborto, né? A igreja não aprova aborto. Opa, a igreja é do mal. A igreja não aprova as questões de ideologia de gênero, é do mal. Porque o mundo hoje é todo liberal. E a Bíblia mesmo fala o que ia acontecer nos últimos tempos, ia ser como no tempo de Noé, não é verdade? Como é que era no tempo de Noé? A Bíblia fala que Deus viu um único homem justo, daquele povo inteiro. Não é o que está acontecendo hoje, quando você olha para um lado, olha para o outro, olha na rede social, você fala assim, meu Deus, parece que não tem um. Está todo mundo perdido, não é verdade? E não é porque a gente se acha mais do que os outros, porque está dentro da igreja, não, porque a gente também erra. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente está vendo a calamidade tomar conta do mundo. E por conta disso a gente está entendendo exatamente que a igreja está passando pelos seus últimos momentos. E nesse momento, se você não estiver aqui, conectado, né? Esses versículos aqui de Romanos dizem exatamente isso. Porque não faz sentido, né? Você fala assim, nada pode separar do amor de Deus. Você fala assim, peraí, o pecado pode. Claro que pode. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui nessa carta é exatamente, se você estiver verdadeiramente conectado, como a igreja tem que estar nesses últimos tempos, nada pode te separar. E talvez, dependendo muito se nós vamos ser arrebatados antes ou depois da tribulação, nós precisamos realmente desse nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque imagina, você viver uma tribulação onde a igreja será perseguida, onde aqueles que creem em Cristo vão ser mortos, e não adianta falar que não vão ser, porque vão ser mortos, ou morre ou nega Cristo. Imagina você nesse momento, esquecendo-se de que nada pode te separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Então entenda, Cristo levou sobre ele tudo. Quando ele foi para a cruz, por você, por mim, ele levou tudo, ele não deixou nada para você. E por que a gente recebe as coisas? Exatamente onde a gente não pode abrir essa brecha. Quando fala tudo, é tudo. Então não existe assim, mas se. Não. Mas se é demoníaco, repreende em nome de Jesus. Não é de verdade. Mas se, mas eu acho que não. É tudo de Satanás. É radical dizer isso? Não. Porque Deus é sim, sim, não. Se você pensou no talvez, pode correr, que é de Satanás. Amém? Quem nos salva? Jesus? Ou nós mesmos, ou nossas obras? Jesus. Amém? Por que tentamos sempre controlar Deus, então? Entendendo isso. A gente está sempre achando que nossas obras podem fazer nos conquistar a salvação. Não diretamente, mas às vezes a gente acha assim, estou indo no caminho certo. Não estou indo no caminho certo. Ele nos salvou. O caminho certo, como eu disse aqui antes, é se conectar com Ele, em verdade e espírito. Amém? Vou tentar acelerar aqui para a gente não ficar arrastando muito aqui. Porque nós tentamos controlar Ele, e se Ele é soberano e sabe de todo o final, e por isso enviou seu Filho para aqueles que Ele predestinou, como disse aqui, né? Ou pós-destinou, eu gosto de usar a palavra predestinação como pós-destinação, como eu falei, né? O tempo de Deus é circular, ele é infinito, ele não é linear, né? Ele é um tempo contínuo, é atemporal, nosso Deus é um Deus atemporal. Então ele já sabe cada um que está salvo, né? Essa é a presciência de Deus. Então eu não chamo de predestinação, chamo de pós, é aquilo que Deus já sabe, já viu. Ele já viu quem está salvo. E se ele já viu quem está salvo, ele enviou Jesus por esses, para aqueles que estão salvos. E não é desmerecendo ninguém, né? Falando, fulano não está. Não é nem olhar para o lado, não. Mas é entender que, às vezes, você vai ver gente que não quer nem ouvir de Jesus. E amém também. Porque o próprio Jesus não se preocupou com isso. Quando ele fala para os fariseus, aqueles que não ouvem minha voz não são as minhas ovelhas. O que quer dizer isso? Não são minhas ovelhas, não são os escolhidos. Os escolhidos, a gente pode colocar aqui na versão original, como aqueles que Deus já sabe que estão salvos. Amém?
Pois se estamos verdadeiramente em Cristo, aquilo que é ilícito aos olhos do Senhor deve passar longe, sempre, né? Mesmo que esteja em nossos pensamentos, em nossa natureza adâmica, o que é ilícito quando nós estamos ligados em Deus, verdadeiramente em Cristo, não acontece. E aí esse texto está falando exatamente isso para a gente. Que a gente, não é que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente já está salvo, porque Cristo veio, salvou, trouxe a graça. Mas é porque se a gente está de verdade na videira, em Cristo, não tem nem como. Pensa aí, meus amados, quantos momentos da vida de vocês já pensaram em fazer algo errado, e o Espírito Santo veio e falou para vocês, assim, opa, isso aí não está legal não, e vocês ouviram. É claro que em alguns momentos a gente acaba não ouvindo e comete um erro ou outro, mas assim, não é verdade? O Espírito Santo, ele usa até no jejum. Eu tô fazendo um jejum, né? Tirei carne e qualquer coisa de animal, né? O jejum de Daniel. E estou fazendo só de vegetais e grãos. E aí no outro dia eu fui comer uma berinjela milanesa. Olha só, são coisas sutis que o Espírito Santo faz com a gente, mas ele fala tão bonito, né? Tanto com a gente. E aí para não quebrar o meu jejum, mesmo sem eu saber, o Espírito Santo falou, na hora que eu ia botar a berinjela na boca, eu amo berinjela milanesa, falou, tem ovo. Aí eu, ups. É sutil, mas olha só quantas vezes ele fala. E fala exatamente para que alcancemos aquele 100%. Imagina agora, meus amados, se a gente ouve tudo o que o Espírito Santo diz para a gente. Com excelência no nosso ouvido direito. Por que eu falo ouvido direito? Né? O Fernando usa do anjinho do diabinho, né? Do anjinho mau e do anjinho bom. É ouvido esquerdo e direito. Por que eu gosto de falar muito do ouvido direito? Se você estiver ouvindo com o ouvido direito, é de Deus, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vem da tradição judaica, né? Por que Pedro cortou a orelha direita de Malco? Vocês sabem? Historicamente falando, é porque Malco, por ser guarda do templo, também era sacerdote. E os sacerdotes, eles ouviam no ouvido direito. O ouvido dele direito é o precioso, né? Lá na tradição judaica, tá? Nos fariseus, nos sacerdotes. E aí, por isso, intencionalmente, Pedro foi lá e arrancou a orelha direita de Malco para que ele fosse indignado, né? Fosse realmente humilhado, né? E por isso Jesus foi lá e restaurou, porque ele era um ouvinte, um sacerdote de Deus. Então não é uma brincadeira e uma mentira dizer que se você ouve com o ouvido direito, é o Espírito Santo falando. É claro que a gente não vai ficar, às vezes a gente nem sabe, né? O Espírito Santo às vezes fala na mente, às vezes fala audível, mas assim, é algo precioso que a gente também deve trazer para nós, porque a cultura judaica serve para nos ensinar essas verdades, né? Como que o sacerdote ouvia? Com o ouvido direito. Então, peraí, né? Tá aqui no meu ombrinho esquerdo falando alguma coisa aqui? Vou achar esquisito. Principalmente se estiver fora da palavra de Deus e também se estiver me dando dúvida ou medo. Amém? E aí, seguindo aqui, quem pode nos aproximar ou nos separar do amor de Deus? Nós, nossas boas e más obras? Podem? Eu creio que não. Vamos lá, 38, para a gente finalizar aqui no versículo 38. Do 38 ao final, na verdade. E estou convencido que nem morte, eu acho essa parte da Bíblia muito linda. Ele dá um entender do todo para a gente, olha isso. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez a Bíblia ressalta nada. E você viu a lista que ele colocou aqui? Nada, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem a mais alta patente, nem a mais baixa profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. O Senhor é muito enfático quando Ele diz isso. E se você está verdadeiramente em Cristo, nada pode te separar do amor dEle, amém? Por que a Bíblia ressalta esse nada? Porque sempre inventamos algo, né? A gente sempre inventa algo que pode nos separar do amor de Deus. Ah, isso aqui me separou do amor de Deus. Ah, vou desistir, está muito difícil, essa luta está difícil, vou parar. Ah, não, acho que Deus não está comigo nessa não. Jesus falou que vai estar sempre
com você até a consumação do século, para sempre. Até a gente ir embora daqui, Jesus vai estar do nosso lado. Então nada pode separar do amor dele. E aí a gente acaba desobedecendo. Olha só que doideira da nossa cabeça. A gente desobedece a Deus e até blasfema contra ele, quando a gente fica tentando encontrar algo que pode nos separar do amor de Deus. Misericórdia. A gente desobedece uma palavra que Deus deu pra gente, porque se ele falou nada, eu tenho que levantar a cabeça, não altivamente como arrogância, mas altivamente como filho de Deus, e falar: nada, Satanás, nada que você faça pode me separar do amor de Deus. Nada. Você pode me jogar no mais, você pode me levar no alto do pináculo e me oferecer o mundo, não vai me separar de Deus. Você pode me jogar no vale da sombra da morte, Deus vai estar lá comigo e não pode me separar. A Bíblia fala que Deus está conosco o tempo todo, em todos os ambientes, todos os lugares. Então, por mais que Satanás diga para você que pode te afastar de Deus, por mais que os demônios venham sobre a sua vida e venham rugindo e venham te perturbar, você sabe que nada pode, porque um dia ele enviou Jesus, a graça. E por causa dessa graça, nós estamos aqui. E vamos continuar com ele até o final. Glória a Deus! Quando que a gente vai começar a colocar isso de fato dentro das nossas mentes, né? A tal transformação da nossa mente que Paulo tanto fala. É exatamente isso, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que nada nem ninguém pode nos separar. Ah, mas eu estou afastado. Não existe afastado. Deus está ali. Já reparou? Parece criança mimada que deita na cama, fazendo birra para os pais. Não devemos ser esses, devemos ser aqueles que creem que Deus está ali mesmo quando tu erra. Ele está ali esperando você falar assim: ô paizinho, me perdoa. Me perdoa, pai, eu me afastei. Me perdoa, pai, eu fui gastar tudo toda a minha herança. Me perdoa. E aí o que o pai faz? Braços abertos, coloca um anel de filho, de príncipe no seu dedo, princesa, né? De filhos dele, do rei. Te calça novas sandálias para que você continue na nova caminhada. Ele não permite que você morra, que você esmoreça. Mas para isso você precisa entender que a sua mentalidade precisa se voltar para ele. E no entendimento de que nada pode nos separar. Na palavra de Deus diz o quê? Somos povo eleito, sacerdócio real. Meu Deus do céu. Povo eleito. Povo eleito por Deus. Como assim? Todo o universo. Sacerdócio real, sacerdotes e reis. E aí nós estamos exaltando homens e mulheres, nós estamos entendendo que filhos de Deus, eles estão além da nossa carne, eles estão além daquilo que nós achamos que somos aqui nessa terra. As nossas aflições não querem dizer nada perto do que o Espírito Santo é em nós. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros, como eu falei antes. E muitas vezes a gente age como o irmão mais velho do filho pródigo também. Uns vão embora com tudo que tem e outros ficam, falando assim: ah pai, tô aqui te servindo, né? Cuidando, vou todo dia, faço e aconteço, cuido das pessoas, canto louvores, e nada acontece na minha vida. Oh, glória a Deus, Senhor. Aí o que o pai desse filho fala? Você sempre esteve aqui comigo, tudo que tem aqui pertence a você, era só pegar. E a gente aqui não entende. Como assim só pegar? É só pegar. Mas você precisa estar conectado com o Espírito Santo, porque a vontade não é nossa, a vontade é dele. Vanina, onde Deus quer te levar, Vanina? Você sabe, o Espírito Santo fala contigo. Você sabe. Então o que você deve fazer? Pegar, como esse filho que falou: não tenho nada. Tem sim, é teu. Tu já sabe o caminho que você deve seguir, que é Jesus, e já sabe aonde Deus quer te levar. Talvez o processo você não conheça, como José, né? José não sabia do processo. Mas não importa o processo, o importante é o final. O importante é sempre o final. Que é onde a gente vai estar junto com esse Senhor. Então é onde Ele quer te levar. Dona Célia,
Onde Deus quer te levar, você sabe. Não existe nada que pode te separar do amor desse Deus, dona Célia. Nada, nada, nada. Você entendeu hoje isso? Você vai pegar agora isso, você vai botar isso dentro do seu coração, guardar, para que nunca mais peque contra o Senhor em relação às coisas que a gente duvida. Vocês entenderam? Amém? Temos que nos comportar como filhos, mas muitas vezes nos comportamos como um irmão mais velho, como eu falei. E nada pode nos separar do amor desse Deus. Recebemos Jesus em nós, né? E o que temos a perder? Né? Depois de recebermos Jesus em nós, né? Muitos poderiam falar, beleza, já estou Jesus, estou salvo, né? Eu estou destrinchando esse texto hoje porque muitos entendem errado. Na verdade, esse texto está falando do reino de Deus aqui na terra, também. O reino de Deus age aqui. Por quê? Semeadura e colheita, o princípio mais antigo de Deus. É um princípio, semeadura, colheita. A Bíblia inteira fala de semeadura, colheita. O Apocalipse fala de semeadura, colheita. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente mente, aqui na terra a gente pode arcar com as consequências dessa mentira, não é verdade? A gente acaba sendo pego, a gente acaba sendo, né? Se a gente adultera, trai, a gente pode ser descoberto e perde o bem mais precioso que é a família. Para Deus, é princípio. Olha só como é que Deus está cuidando de nós aqui já. E a gente muito preocupado com o que Satanás está falando, vai ficar condenado, hein? Vai perder a salvação, hein? Aí tu, ai meu Deus, não posso. Não é pensar que vai perder a salvação, é pensar que tu tem que viver aqui na terra como tu vai viver lá no céu. Porque na verdade você já está nesse paralelo. Amém? Se a gente mata alguém, como o pastor já deu um exemplo aqui de um camarada que matou uma pessoa e ele fez uma libertação, a pessoa depois foi presa. Você pode sofrer as consequências. E o que Deus faz quando traz Jesus para nós? Ele exatamente mostra que como homens e mulheres carnais, a gente consegue viver nessa terra como se vive no reino. Jesus nunca fala do Pai como se ele fosse até o Pai. Ele fala, quem vem ao Pai, só vem ao Pai através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vem ao Pai se for através de mim. Vem. Olha o que ele está dizendo aí. Venha, vem. Ele está com o Pai ao mesmo tempo que está aqui. Então ele está mostrando para você, para mim, que mesmo nós estando aqui na terra, vivendo e sofrendo e passando por cada provação, nós estamos lá com Ele ao mesmo tempo. A gente não sabe dizer, não sabe explicar isso, mas um dia a gente talvez se encontre com essa verdade, né? Com esse mistério. As leis de Deus servem para também nesse mundo, para vivermos nesse mundo também. E nos ensina como podemos passar por essa terra sem sofrermos tanto, além daquilo que já recebemos como provação de Deus. Claro que devemos ter provações, né? Porque sem provação você não avança. Né? Se eu fico parado, olha só, Deus é tão tremendo que escreveu isso num livro milenar, né, de sabedoria, através dos seus inspirados. Né? Eu sou estudioso da psicologia, e a psicologia existe há muito menos tempo do que essa sabedoria milenar. E aí o Freud lá, que todo mundo fala, oh, Freud, maravilhoso, ele diz, quando a dor de ficar parado é maior do que a dor de caminhar, você caminha. E não é assim que acontece com a gente no reino? Quando tu fica estagnado, paradinho, Deus vai começa a te moer, porque você falou, eis-me aqui. Você aceitou Jesus, levantou a mãozinha, mas tem um processo. Eis-me aqui, né? De Isaías teve todo um processo, né? Quando ele se encontra com Deus no trono, teve a purificação. Depois da purificação teve o quê? Teve o envio. Então assim, a gente tem que viver assim, dessa forma. Então o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Jesus veio como homem para mostrar que nós, como homens e mulheres, podemos também estar aqui e o reino ao mesmo tempo. Em comunhão, levando a palavra de Deus, para que os outros venham ao Pai. Quem é que crê que o Pai está aqui agora? Glória a Deus, é isso, o Pai está aqui. Olha só o tremendo Pai que senta no alto e sublime trono, Ele está aqui. Ou nós estamos lá, né? A gente não sabe dizer direito, mas a verdade é essa. Que como homens e mulheres, devemos estar na presença de Deus verdadeiramente em espírito. E nada
pode nos separar do amor de Deus, que veio até nós através de Cristo. Por isso que ele disse que eu não vim para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Ele cumpriu a lei por nós, porém, na caminhada com ele, a gente precisa continuar fazendo o correto nessa terra. Para quê? Para que não dê errado. Eu não posso achar que eu posso fazer o que eu quero, não. Como eu falei aqui, imagina eu, casado com uma mulher maravilhosa, com uma esposa maravilhosa, 3 filhas. Aí resolvo um dia falar assim, Deus, eu posso tudo. Né? Jesus me salvou, levou sobre si todas as minhas coisas, vou trair minha esposa. O que vai acontecer comigo? Além da reprovação de Deus, é claro, né? Porque Deus não aprova. Eu vou ser descoberto aqui e vou viver uma vida de inferno aqui já. E é capaz de eu ir para o inferno depois também. Então olha só que desgraça. Tu vive uma vida preocupada se tu vai para o inferno, mas tu acaba indo já aqui. Então o que eu quero dizer para vocês essa noite é: não ouçam mais a voz de Satanás quando diz para vocês que vocês estão condenados por aquilo que viveram, que fizeram ou que fazem. Porque é sempre tempo da gente se voltar a Deus, é sempre tempo da gente pedir perdão. João Batista falava o que? Arrependam-se, pois é chegado o reino. Arrependam-se. Foi pregado aqui no domingo que nós somos o que? João Batistas dos dias atuais, preparadores do caminho de Cristo, que vai voltar. Então o que a gente tem que dizer para nós em primeiro lugar? Arrependam-se, pois é chegado o reino. Volte-se a Deus. A cada manhã você tem uma nova chance. A cada momento você tem uma chance de se reconciliar com Cristo, de receber Ele como seu Senhor e Salvador de novo, dia após dia. Eu faço isso todo dia, gente. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador a cada manhã, porque a Bíblia fala, todos somos pecadores, todos, mais uma vez todos, né? Não tem, se você me disser que não é pecador, é mentira, aí você está pecando já por me dizer isso. Então, se voltem ao Senhor, rendam-se a Jesus, entendam que Ele levou sobre você tudo, e tenham de repente até constrangimento ou vergonha de cometer atos ilícitos, por conta desse amor que Jesus teve por nós, de escolher morrer por nós, escolher vir, abriu mão, né? Vocês entendem como é que Jesus abriu mão da glória dele? Lá no início, né? No princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem o Verbo o mundo não teria sido criado. Ou seja, você tem noção do tamanho do poder que Jesus tinha quando vivia lá na glória de Deus, com Deus, de tudo que Ele abriu mão de lá. A palavra que é Jesus, Ele criou o mundo. Deus é o arquiteto do mundo, planejou, mas quem criou foi Jesus, com a sua palavra. Olha só do que Ele abriu mão, para que a gente possa crer que nada pode nos afastar do amor de Deus. Então o que eu deixo para você aqui como reflexão final, meus amados, acreditem nisso, se rendam a Jesus dia após dia, se rendam a Jesus aqui agora. A gente vai fazer uma oração, a gente vai ter um tempo de oração. Vou pedir para que vocês se coloquem nesse lugar agora, peçam perdão até pelo que vocês não sabem, porque a gente às vezes comete pecado que nem sabe, às vezes em pensamentos, né? A gente pensa pecado, a gente pensa julga, a gente pensa maldade, e sem querer, não é porque eu quero, é porque a minha natureza é assim. Então peça perdão a Ele, busque a Ele. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, Deus falou que dá para você tudo, você não vai perder nada, nada. Para de acreditar nessa mentira de Satanás, você não vai perder. O que Deus tem preparado para cada um é no tempo dele, mas está pronto e vai chegar, em nome de Jesus, para cada um de vocês. Amém? Peço para que vocês se coloquem de pé, por favor, para que a gente possa fazer uma oração. Se coloque agora nesse lugar de arrependimento, porque é assim que Deus quer a gente, rendido, é em rendição a Ele, meus amados, é em rendição a Ele. Tudo é para Ele, por Ele, nunca foi por nós, nunca foi sobre nós, nunca foi, nunca foi. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus Altíssimo,
Ó Senhor dos exércitos, está sobre nós aqui essa noite, Pai. Com toda a tua grandiosidade, com todo o seu tamanho, Senhor. Tu estás aqui com os ouvidos inclinados para nos ouvir essa noite. Tu estás aqui com a sua mão estendida para que possamos alcançá-la, Senhor. Alcançá-la e possamos ficar firmes na tua presença, Senhor. Tu nos enviou Jesus para que nós pudéssemos entender que mesmo como carne corrompida, pudéssemos estar na tua presença. Se nos arrependermos, se realmente ouvirmos a voz do Santo Espírito que o Senhor nos enviou. Muito obrigado, porque é glorioso, Senhor, o que o Senhor faz por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É constrangedor quando o Senhor nos envia Jesus. E depois que leva Jesus, o Senhor nos envia ainda o Consolador que está conosco, Pai. Somos constrangidos pelo seu amor, porque não merecemos, Deus. Nós não somos nada, o Senhor nos tiraste do tremendal de lama, onde estávamos afundados, indo para o abismo, a caminhar com vendas em direção ao abismo, Senhor. E nesse momento Tu tira essa venda de nós, Pai, muito obrigado. E nos mostra que há o trono. E faz-nos caminhar novamente diante do trono, para que possamos receber os rios de águas vivas que saem de lá e fluem em nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos constrangemos com Teu amor. Nos constrangemos com a Tua verdade, que é Cristo, que veio nos mostrar que sofreu, que viveu tentações. Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para descrever o Seu amor. O quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama, Senhor. Oh, Pai, às vezes nos chamam de adotados. Os judeus nos chamam de adotados, Senhor, mas nós sabemos que não existe essa palavra. Quando o Senhor determina filhos, é filhos. Te agradecemos, Deus. Agradecemos por ter nos tornado filhos, com direitos de nos assentarmos ao trono contigo, junto com Jesus, porque somos o corpo desse Jesus. E o dia que entendermos que somos o corpo desse Jesus e Ele é o cabeça, Senhor, quão alto poderemos ir, Senhor, contigo, Deus. Então nesse momento eu venho te pedir que o Senhor mostre para cada um que está aqui essa noite, para cada um que está assistindo esse vídeo, para cada um que possa entender o quão alto nós estamos agora, que tipo de altura o Senhor está nos levando para que possamos estar contigo, porque somos o corpo de Cristo, e se Cristo está assentado no trono, Deus, nós estamos lá também, Senhor. Muito obrigado. Oh, Paizinho, não somos dignos nem de amarrar as sandálias de Cristo, mas Tu nos fazes dignos por causa de Cristo. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Nesse momento, Senhor, viemos aqui para orar a Ti, primeiramente Te exaltar, nos constranger na Tua presença, Te pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mesmo aqueles que nós não sabemos que cometemos, Senhor. Nós viemos aqui Te pedir perdão, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Nós às vezes barganhamos contigo, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque o Senhor não quer nada em troca e porque nós queremos. Perdoa-nos porque pensamos que podemos ter algo em troca. Quando o Senhor nos diz que podemos fazer prova de Ti, nós vamos lá e fazemos. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor, pela nossa ousadia. Oh, Senhor, nos perdoa porque somos intrépidos quando queremos pedir algo ao Senhor, mas não somos intrépidos diante do mundo quando temos que dizer que somos Teus filhos, quando devemos dizer que somos reis nessa terra. Perdoa-nos, Senhor, porque contigo somos crianças manhosas que batemos nossos pés. Perdoa-nos, Senhor, porque diante do mundo que deveríamos ser assim, nós não somos. Nos enche agora, Senhor, com o Teu Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, para que possamos nos encontrar contigo nas regiões celestiais. E para que possamos levantar as nossas cabeças diante desse mundo que nos oprime, Senhor. Para que possamos entender que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, a quem o Deus se compraz. Nós temos que crer que por causa de Cristo nós recebemos esse título de amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Que não deixe faltar o pão em nossas mesas, Senhor.
Que não deixe faltar a provisão em nossas casas, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um que está aqui, cada um que também não veio hoje, cada membro dessa igreja, cada pessoa dessa cidade. Que o Senhor não deixe faltar primeiramente para os seus filhos, aqueles que te reconhecem, mas também não deixe faltar para aqueles que precisam te conhecer, Senhor. Porque esses também serão seus filhos. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes julgamos aqueles que não estão em Ti ainda, Senhor. Mas não deixe faltar para esses também, para que eles venham entender que o Senhor provê sobre a vida de todos aqueles que nele crê. Não deixa faltar nada na casa de cada um aqui, Senhor. Não deixa faltar nada na mesa de cada um aqui. Não deixa, Senhor, que caiamos nas mentiras de Satanás sobre as nossas finanças, sobre a nossa provisão que o Senhor nos dá, Senhor. Não deixe, Senhor. Mesmo que seja mínima, que sejamos gratos dia após dia. Nos ajuda, Senhor, a orar com gratidão por aquilo que o Senhor nos dá. Mesmo que seja pequenino, Senhor. Mas o Senhor que nos deu, então somos gratos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas provisões. Oh, te damos glória, Senhor, porque o Senhor provê em nossas mesas, em nossas casas, e em nossos corações, para que possamos transbordar sobre essas pessoas que estão aí fora, Senhor. Nos ajuda, nos instrui, nos dá Teu Espírito Santo para que tenhamos intrepidez, ousadia de pregarmos o Evangelho, onde quer que estejamos. Ó Senhor, derruba agora esses altares que foram erguidos por Satanás. Senhor dos exércitos, Tu és o Deus que desceu o fogo do céu para Elias. Faça isso agora em nome de Jesus, Pai. Para que aqueles que estão lá fora reconheçam que só o Senhor é Deus. Nós te clamamos, Senhor, para que possamos ser Elias dessa terra. Para que possamos derramar fogo do céu, mas não só para nos mostrarmos santos, gloriosos, não, Senhor. Mas para que possamos glorificar o Teu nome. E todo o povo que ainda não te conhece, venha te conhecer através dos Teus sinais e maravilhas. Nos enche, Senhor. Nos dá o Teu Espírito Santo agora, Senhor, poderosamente, não só para descermos fogo do céu, mas para que possamos ser cheios do fruto do Espírito, Senhor. Amor, alegria, paz. Oh, Senhor. Paciência, bondade, benignidade, mansidão. Oh, Senhor, essa é a prova que estaremos cheios do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, Senhor. Nos dá domínio próprio, que possamos ser humildes e mansos de coração. Nos enche, Senhor, de mansidão, nos enche de humildade, Senhor. Ninguém é mais do que ninguém, somos só pó da terra. Mas em Ti, Senhor, podemos mais. Porque Tu estás conosco, Senhor, e o Teu poder pode trazer tudo o que qualquer um aqui pedir ou pensar, até muito mais do que isso. Então nos enche com o Teu Espírito Santo para que possamos levar a Tua glória diante daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Peço para que o Senhor encha aqui nesse lugar as pessoas que estão aqui do Teu Espírito, para que elas possam refletir a Tua imagem e semelhança, e para que assim possam trazer mais e mais e mais pessoas para diante do Teu trono, como nós falamos aqui hoje, Senhor. Se Tu és por nós, Deus Altíssimo, quem será contra nós? E nesse momento, Satanás, Tu estás nos ouvindo, Satanás? Tu está repreendido em nome de Jesus. Que os Teus altares que foram erguidos aí afora sejam todos destruídos pelo fogo santo do nosso Senhor dos Exércitos. Que todas as potestades e principados que tentam contra os filhos de Deus possam ser frustrados em suas reuniões infernais, nas regiões celestiais, porque estamos aqui no Espírito. E o Espírito Santo de Deus envia os anjos agora. Envia os anjos para a casa de cada um que está sofrendo agora. Envia os Teus anjos agora para a casa do pastor Emanuel, sua esposa e sua família, que estão vivendo alguma tribulação. Mas o Senhor é com eles, Pai. Destrona Satanás e todas as potestades e principados que tentam denegrir as imagens dos filhos e filhas de Deus, agora em nome de Jesus. Ó Senhor, repreende o espírito de medo, repreende o espírito de dúvida, repreende, Senhor, em nome de Jesus.
Destrona Satanás da vida das pessoas, Senhor. Tira de nós o orgulho. Tira de nós o orgulho, Senhor. Porque o orgulho foi que tirou o homem do jardim. Tira de nós o orgulho, porque foi o orgulho que tirou Satanás do mais alto escalão dos anjos. Tira de nós, Senhor, não deixa que tenhamos orgulho. Não deixa que nos orgulhemos de nada que façamos. Que possamos diminuirmos cada vez mais, para que o Senhor cresça em nós. Que consideremos o nosso irmão muito mais do que nós. Que paremos de pedir petições para nós mesmos o tempo inteiro. Senhor, nos ajuda a nos fortalecer e não sermos orgulhosos, para não darmos força para Leviatã que vem querendo destronar o Senhor novamente, Senhor. Não permita, Senhor, que possamos acreditar nessa mentira de Satanás, que somos melhores, que somos maiores, que nossos cargos valem algo, que nossas profissões valem algo. Não deixe, Senhor, que caímos nessa armadilha mentirosa de Satanás. Destrona, Senhor, destrona Leviatã agora em nome de Jesus, nas regiões celestiais que seja, porque a tua igreja ora no Espírito, através do Espírito Santo, é que enviamos os anjos aí agora para travar essa batalha. Cuida da vida do pastor Emanuel e da sua família. Cuida da vida de cada um que está aqui essa noite, de toda a família. Traz aqueles que ainda não te conhecem, da família de cada um que está aqui. Traz aqueles para a presença, Senhor, gloriosa, santa. Tua presença gloriosa, santa. Traz, Senhor, traz. Nos mostra estratégias que devemos tomar para trazer essas pessoas, Pai. Prega o Teu Evangelho através de nós. Porque não somos nós a pregar, não somos nós a orar, é o Senhor que nos ajuda. Então te peço, Senhor, vem com o Teu Espírito sobre nós e nos ajuda a orar, a clamar, a jejuar, a orar, a pregar o Evangelho e a cantar louvores. Que entendamos que ainda que vivamos nesse mundo, já não estamos mais aqui, porque vivemos contigo no alto e sublime trono, porque somos corpo de Cristo, Deus. Deus Todo-Poderoso, te pedimos também pela tua igreja, pela igreja da unidade em primeiro lugar, que o Senhor abençoe o apóstolo e a família dele, que o Senhor abençoe os pastores da igreja da unidade e as famílias, que o Senhor abençoe os diáconos da igreja, Senhor, que o Senhor abençoe todos os membros, todos aqueles que fazem as obras de Deus aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, dá infinitamente mais do que eles estão pedindo, do que eles estão pensando, porque o Senhor assim determinou o que vai fazer. Não deixe, Senhor, que nenhum de nós acreditemos que não podemos fazer nada, porque podemos sim, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece, Deus. Te agradecemos, Pai. Também te peço pela igreja da nossa cidade, que ela cresça, que ela apareça cada vez mais, e que mesmo diante de tanta perseguição, de tanta ideologia errada do mundo, a igreja ainda seja o foco, ainda seja o pilar máximo, para que mantenha-se os governos desse mundo, dessa terra. Levante, Senhor, levante verdadeiros adoradores, aconselhadores para os nossos líderes, para que os nossos líderes, tanto do governo, quanto na presidência, quanto no governo do mundo, que eles possam todos estarem ali tementes ao Senhor em algum momento, Pai, porque esse dia chegará. Chegará o dia em que Tu vencerás o anticristo, Pai. E que isso seja a partir de agora, nesse momento, nos nossos corações, a partir daqui da Igreja da Unidade, e transborde para as igrejas de Itaipava, que transborde para as igrejas de Petrópolis, do Rio e de todo o Brasil, e depois de todo o mundo, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um de nós. Tu sabe aquilo que necessitamos, Senhor. Cuida das nossas necessidades pessoais. Não precisamos ficar pedindo porque o Senhor conhece. Queremos pedir uma única coisa, mais de Ti, mais do Teu Espírito sobre nós e menos de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, porque oramos errado. Perdoa-nos porque nos orgulhamos de nós mesmos. Perdoa-nos porque às vezes achamos que somos os reis e as rainhas desse mundo, que errado não somos. Não devemos agradar homens nem mulheres, não devemos criar expectativas em homens e mulheres, mas sim em Ti,
o nosso Redentor, Salvador e Senhor de todas as coisas, Criador. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Destrona Satanás para que possamos ser o teu corpo, Jesus, aqui na terra. E possamos não só estarmos assentados no trono com Deus, mas possamos estar aqui também, cuidando daqueles que precisam da tua palavra, da tua presença. Possamos ser o reflexo vivo de Cristo aqui na terra. Nos enche, nos abençoa, Pai. Nos edifica como igreja. A começar daqui, da igreja da unidade, Senhor. A começar daqui, que possamos crescer daqui. Não só de tamanho de igreja, Senhor, mas transbordando o Espírito Santo para aqueles que precisam ouvir a tua verdade. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pelo teu Espírito enchendo, nos dando fruto maravilhoso que ele tem. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a mão, nos segura pela mão direita e nos diz: vem, vem que eu já te prometi que eu vou te levar lá. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Te damos toda a glória, toda a honra e rendemos todo o louvor a Ti, Deus Santo, Santo de Israel, Todo-Poderoso. E é em nome de Jesus, Teu Filho amado, que oramos, agradecendo e pedindo. Amém. Amém, meus amados. Essa palavra foi para que vocês pudessem refletir, né? Para que vocês pudessem entrar no reino antes, né? Não precisa esperar o porvir. Já estamos no reino. Amém? Diácono Fernando quer falar aqui? Azul. Oi, graça e paz. Pode se assentar. Não posso deixar de falar para vocês o que o Espírito falou comigo uns 20 minutinhos atrás. Volta a palavra que ele colocou que eu te pedi, Marcão. Tem uma palavra-chave no que ele mostrou aqui para nós, que nós temos que sair daqui sabendo dela. Nessa palavra, bem abençoada que nós recebemos no dia de hoje. Ele está falando, né? Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação. Esse é o fim, Marcão? Então, esse é o início? Então vai. Nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, como ele já explicou, nem poderes, né? Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus. Presta atenção. Revelado em Cristo. Entendeu? Revelado. Então tudo isso que a gente leu para trás não vai nos atingir se esse amor de Cristo estiver revelado em você, revelado em mim. Porque quando nós estamos fora, né? Nós não temos esse amor revelado. É por isso que as coisas acontecem. E olha o que fala. Isso que está acontecendo aqui hoje não é normal, tá? Não é normal, mas quando Deus fala, a gente tem que ouvir, né? Coloque aí para mim, Marcos, por favor, Romanos 8:1. Presta atenção, eu vou ler devagar, que revela tudo que o Arnaldo explicou aqui para nós agora. Presta atenção. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação, como diz lá, para os que estão em Cristo Jesus, para os revelados. 2. Pois em Cristo Jesus, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que nos leva à morte. Então nós fomos libertados, uma vez revelados, nós somos libertados da morte para a vida. 3. A lei, ou seja, o que existia antes, não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Ele não falou isso aqui? Né? Que nós somos fracos como natureza humana. Por isso, olha a resposta.
Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Antes de Jesus, a lei era incapaz de fazer. Ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Jesus, né? Filho, primogênito, como ele disse aqui, veio à terra e sofreu e passou por tudo. Como diz aqui, natureza, seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Gente, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Para pensar nisso. Para aqueles que foram revelados em Cristo Jesus, nada daquilo nos atinge. E Jesus veio na forma de humano, na natureza pecaminosa que eu e você temos, né? E levou todos os pecados sobre ele. Pecado de quem? O meu e o seu. Então, tudo aquilo que ele leu na palavra do 38 é pura verdade. Porque se ele levou, e se nós temos Jesus revelado na nossa vida, tudo aquilo nos é lícito. E aí nós podemos ser chamados filhos, nós podemos estar sentados à direita, nós podemos ouvir a voz de Deus no ouvido direito, né? Porque isso nos foi revelado. Então, se você sair daqui hoje, crendo nisso, que aquilo que a gente olhou lá no 39, no 38, no finalzinho, que se você se der a oportunidade de que Jesus seja revelado em você, você vai tomar posse de tudo aquilo que ele diz antes. Amém? Glória a Deus. Amém, meus amados? Então o Senhor se revelou aqui para nós essa noite, de uma forma sobrenatural, diferente, né? E que seja assim, dia após dia, você possa se render a esse Jesus como seu Senhor e Salvador, a cada dia, a cada manhã. Agradeça a Ele. Vamos colocar de pé para a gente poder finalizar, meus amados. Aleluia. Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Domingo temos o nosso culto aqui, temos o nosso estudo às 10 da manhã. Na verdade, sábado temos o encontro de mulheres, né? Depois, 7 horas da noite, né? Quem quiser, quem puder vir, vai ser uma bênção. E no domingo nós temos o nosso estudo, está sendo também uma bênção. A gente está falando de Leviatã com o pastor aqui, 10 horas da manhã. E temos o nosso culto também noturno aqui, para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Vocês tenham uma semana abençoada. Graça e paz.